foi no podcast Positivamente da Karina Bach e declarou que não cantaria em casamentos homoafetivos por não ser de Deus. Veja só. A gente tá sempre junto e não tem nada a ver com julgar e contra a pessoa. Ninguém tá condenando ninguém. Eu amando essa pessoa. Quando eu digo pra elas, teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei pra ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando? Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus, porque não é uma questão, eu posso aceitar e respeitar a sua decisão. Falei pra ele: amigo, respeita. Povo de Deus, essa polêmica aí que se envolveu a Bruna Carla e tá aí causando o alvoroço, na verdade nos podcasts aí, nos canais de fofoca do YouTube. Eu já ouvi nego dizer que a mídia... Não, é os canais. A Bruna, no meu entendimento, olha bem, é o meu entendimento, ela bateu palma para louco dançar. Se ela tem um amigo gay e o amigo falou isso para ela, era melhor ela ter guardado para ela e não falado, porque ela expôs o amigo numa situação difícil. E isso eu achei errado. Isso eu acho errado. Você não tem direito de expor ninguém. Aliás, os crentes têm essa mania. Como você sabe? Eu tô 40 anos nesse meio, eu sei. Olha aí. Falei pra ele: amigo, respeitar a sua decisão não é eu concordar com ela. E ele ficou me ouvindo. Falei assim: eu prego a palavra, eu não estou dizendo algo da Bruna, é algo de Deus. A palavra é contra essa forma de vida. A palavra diz que não está certo, que não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Foi para o homem se unir com a mulher. Então, se eu for no teu casamento e aplaudir e dizer assim: nossa, você está certo, eu paro de cantar, eu saio da igreja, porque eu não vou estar servindo a Deus com meu coração completo. Bruna, posso fazer algumas perguntinhas para você? Você não precisa responder. Que vai responder para mim por quê? Foi Deus que criou o câncer? Foi Deus que criou o câncer? Foi Deus que criou o problema de coração? Foi Deus que criou o pitbull, para ser mais exato? O pitbull, foi Deus que criou? Foi Deus que criou essas vacas para dar muito mais leite? Foi Deus que criou essas coisas? Ou foi o homem em sua ganância? O mundo perfeito que Deus criou, onde não havia doença, onde as pessoas não morriam, eram eternas, esse mundo acabou com a queda do homem. Então tem muita coisa que Deus não criou, mas nós convivemos com ela. Tem muitos animais que vivem aqui nessa terra, como essa galinha branca que todos nós comemos, que isso aí nunca esteve na arca. O homem criou através de cruzando galinhas com galinha até chegar naquilo ali para dar mais carne, para ficar adulta com 3 meses, para poder o cidadão se alimentar e a sua ganância por dinheiro fizesse isso. Então Deus não criou o homossexualismo, mas ele existe. Existe. Eu conheço vários pastores casados, héteros, e têm filhos gays.
Se de alguma forma Deus não quer o sujeito gay, então por que o cara nasce gay lá dentro da igreja evangélica? Filho de pastores, mulheres de Deus, tementes, oração, o sujeito nasce. Por quê? Me diz aí. Olha, a Bíblia, eu sei o que a Bíblia condena e o que não condena. Mas dentro das igrejas evangélicas, eu tô 40 anos dentro da igreja evangélica. Então, dentro da igreja evangélica, eu não vejo pregação contra adúltero. Sabe por quê? Porque tá cheio de pastor famoso adúltero aí. E todo mundo passa a mão na cabeça do famoso adúltero. Jogador de futebol famoso, adúltero, todo mundo passa a mão na cabeça dele e recebe ele como irmão. Recebe como irmão. Passa a mão na cabeça. Eu já vi um monte de vocês já viram na televisão aí. Recebem de braço aberto. Políticos corruptos de nascença, de pai e mãe, vão nas igrejas, oram para eles e eu não vejo ninguém caindo endemoniado. Mas o que está acontecendo? O sujeito fala besteira hoje, xinga todo mundo, manda todo mundo para aquele lugar. No outro dia está na igreja com um cidadão colocando a mão na cabeça dele, mas não se manifesta nenhum demônio. Então, se você tem algum amigo gay, faz que nem você mesmo disse, aí ama. Mas apontar o dedo na cara é amar? É assim que ama? É desse jeito que ama? Tem certeza? É desse jeito? Se você tiver um filho viciado, como é que você cuida dele? É metendo o dedo na cara dele, colocando ele pra fora de casa, dando umas pauladas nele, porque assim, se você morrer, você vai pro inferno e tome paulada. É desse jeito? Ou é mostrando amor? Como mostra amor? Conta pra mim aí. Como se mostra amor por alguém? É uma pergunta isso. Como? Então, eu tenho vários amigos homossexuais, mas ninguém vai perguntar pra mim se eu vou no casamento deles caso eles casem. Sabe por quê? Porque eles são meus amigos, eles me conhecem. Nunca vão perguntar pra mim. Eu tenho pessoas drogadas na família. Eu não aceito aquilo que eles fazem. Mas eles não deixam de ser meu parente. E não é porque eu abraço eles que eu concorde com a ação deles. Não é por causa disso. O que exatamente é mostrar amor? É esfregar na cara da pessoa o seu próprio erro? Por acaso ela já não está cansada de tudo isso? Será que o mundo já não faz isso o suficiente? Aí aquela pessoa que diz que tem amor, que diz que Deus é amor, que diz que Deus ensinou a amar, ela vem e esfrega tudo na cara do mesmo jeito. Ela vem e esfrega na cara do mesmo jeito. Eu, no meu serviço, eu vi um cidadão crente que gostava de apontar o dedo na cara de todo mundo. Se brincasse com ele, contasse uma piada perto dele, ele já se ofendia, já falava: para de contar essa piada que eu sou de Deus e está amarrado em nome de Jesus Cristo. Nós gostávamos de ouvir uma rádio, a Jovem Pan, mas ele queria assistir a rádio da Assembleia de Deus em Marcha. E quando ele chegava na cabine, ele não deixava ninguém assistir, ouvir nada de rádio, que ele queria só ouvir Assembleia de Deus em Marcha. Ninguém era crente, só ele, mas ele queria impor
a lei dele na cabeça dos outros. Na minha opinião, a lei de Deus é para mim que temo a Deus. E se eu não conseguir mostrar para uma pessoa, para minha casa, o tanto que eu temo a Deus, eu tô com um problema. Tá cheio de gente temendo a Deus aí, com roupas, com cabelos, com músicas gospel, cantando, ganhando bastante dinheiro porque a conta tá cheia, o carro é bonitão, as roupas é super elegantes. Mas e dentro? Eis a pergunta. Como está lá dentro? Tem uns irmãos, amigo meu, que um dia nós comentando, ele falou para mim, irmão Jorge, eu conheci um ancião que ele foi tirar a liberdade de um irmão. E aquele irmão era aquele irmão que abraçava as irmãs na igreja, passava a mão na cabeça, orava, mas as pessoas viam aquilo como um chavecador. Esse irmão aí é gabiru, esse irmão é gabiru. Vamos entregar ele no ministério. E o ministério prestou atenção, eu abraçava as irmãs, abraçava os irmãos, dava beijo no rosto, passava a mão na cabeça. Irmão fulana, que amor. Esse irmão é gabiru, esse irmão é gabiru, esse irmão é gabiru. E aí o ancião foi lá para tirar a liberdade dele. Naquela noite que ele foi para tirar a liberdade do irmão, que ele ia tirar a liberdade do irmão, ele sonhou que ele estava em um chiqueiro cheio de porco naquele chiqueiro. E ele ia matar um daqueles porcos. E ele foi lá, catou um porco daquele ali, matou, deu uma facada. Quando abriu assim o porco, o coração do porco brilhava como uma luz de neão, limpinho, bonito aquele coração. E ele acordou assustado e falou, meu Deus, o que é isso? E Deus falou para ele, aquele meu servo lá que tu quer tirar a liberdade dele, é esse aí. Para vocês ele é um porco, mas para mim ele é isso aí. Aí o irmão foi lá, tirou a liberdade dele? Não, pediu perdão publicamente e contou o sonho para toda a irmandade. Então, se você realmente tem amor a essa pessoa que você diz que tem, qual é a posição? Esfregar na cara da pessoa o erro? Ou amá-la, mostrar que você é diferente de verdade, não é como as outras pessoas, não é como a maioria dos crentes que tem por aí. Mas a verdade é que você é igual exatamente à maioria dos crentes. Tem uns amigos meus, tem uns amigos meus, do meu tempo de pau d'água, porque eu já fui pau d'água. Ficava numa padaria aqui próximo, tomando lá uma cerveja, aquele final de semana, sexta, sábado, passava lá, tinha cerveja lá. Aí eu vinha do serviço, vinha da igreja, passava, via eles ali, tomando aquela cerveja. Aí eu deixava a Bíblia no carro, eu ia lá, pegava na mão de um por um, e aí, tudo bem? Como é que você tá? E aí, trabalhando muito, já aposentou, não aposentou? Sentava ali do lado deles, pedia uma água, dá uma água com gás para mim aí. Pegava água com gás, abria, tomava e ficava ali uma meia hora, uns 40 minutos com aqueles irmãos, com aquelas pessoas ali. Entendeu? Ficava ali. Nunca, quando eles falavam um assunto que não me interessava, eu simplesmente não respondia. Não mandava ninguém calar a boca, que eu sou de Deus, eu sou o cara que eu não posso ouvir certas coisas. Se o assunto não era bom para mim, eu não falava nada e não dava opinião. Eu fazia isso com uma certa frequência, 1, 2 vezes a cada mês ou 2, 3 meses, a coisa era salteada. Mas um dia
Eu demorei um pouco mais para passar ali. E aí quando eu passei, um irmão, um amigo meu, chamado, vou falar o nome, Moacir, quando ele me viu, ele falou: Jorge, caramba, eu tava querendo falar com você, e você faz tempo que você não passa aqui. Olha, você quer falar comigo o quê? Jorge, eu queria ir na sua igreja. Falei: o quê? Você quer ir na minha igreja? Mas por que você quer ir na minha igreja? Ele falou assim: sabe por quê? Porque você é o único crente que todos sabem que é crente. Vem aqui, pede a sua água com gás, senta com a gente, conversa com a gente, não se mete em assunto que não tem nada a ver com você, nunca xingou ninguém, nunca ofendeu ninguém. Então eu tô com uma vontade imensa de ser crente, mas eu quero ser crente da sua igreja. Falei: sério? Falei: primeiramente, Moacir, você conhece pessoas da minha igreja. Vocês conhecem. Eu sou assim, não é por causa da igreja. Eu sou assim por causa de Jesus Cristo. Eu garanto que eu vou falar qual é a igreja que eu vou, e você conhece pessoas da minha igreja que passam aqui na rua e viram a cara e não cumprimentam ninguém. Aí eu falei para ele falou: não é possível. Falei: meu amigo, crente tá cheio. Servir a Deus de verdade é que é difícil. As pessoas querem servir a Deus por aparência, por arrogância, por imposição. Ele quer servir a Deus que as pessoas tenham medo dele, porque ele é um cara perigoso. Se ele falar, o mundo desaba. Se ele pedir, Deus até sai lá do céu, vem aqui falar com ele pessoalmente. Não, isso não existe. Jesus Cristo pegou amor, bondade, mostrou bondade no coração. Não criticou ninguém, não mandou ninguém para o inferno. A pessoa vai porque ela quer ir, mas ele não mandou ninguém. Aí ele foi na igreja, se batizou e hoje é meu irmão na fé. Entendeu? Nesse testemunho eu tenho vários. E eu também tenho amigos gays. Tá bom? Poderia falar deles aqui. Não poderia. Mas toda vez que eles passam problemas, eles me procuram e eu aconselho ele, falo para ele não desistir de Deus, continuar firme, mas não expor para ninguém a sua nudez, porque as pessoas não têm misericórdia, elas têm julgamento, elas têm uma santidade de julgamento que elas seriam capazes de julgar o próprio Cristo caso elas vissem ele na frente. Então, Bruna, você vai me perdoar. Na minha opinião, você errou. Na minha opinião. Não. Mas a Bíblia, vocês gostam muito de citar a Bíblia. E é legal isso. Nós sabemos o que está escrito lá. Mas essas pessoas que vivem citando a Bíblia, a maioria está com um problema e sério. É só cisco para não mostrar a realidade. A Bíblia faz isso. É cisco. É tudo cisco. Vê aí o pastor da Assembleia de Deus, presidente, chamou todo mundo de cabelo curto, cabelo comprido, brinco, batom, tudo vai pro inferno. O cara tinha amante. O cara era comedor. E nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, tá cheio de comedor comendo as irmãs escondidas aí na cara de pau. Olha na política aí, aqueles 300, aquela bancada gospel mais suja que pau de galinheiro e pregando moralidade. Usando o nome de Deus como se fora santo. Mas aquele que é santo mesmo só serve a Deus
e deixa o barco correr. E Deus o conhece e ele conhece Deus. Agora, aquele que quer se aparecer usando o nome de Deus é problema, hein? Então, a palavra de Deus tem que ser seguida, tem que ser lida, tem que ser praticada, mas não jogada na cara de ninguém. Fiquem com Deus, se é que vocês são de Deus.